estamos hoje avançando então de módulo, né? Vamos para o módulo 5, que trata de rumo ao inconsciente. E é a nossa primeira aula descobrindo o inconsciente. Então, a leitura introdutória da nossa reunião 23 diz o seguinte: o eminente psicanalista Carl Gustav Jung estabeleceu que o inconsciente é um verdadeiro oceano, no qual se encontra a consciência mergulhada quase totalmente. É como um iceberg cuja parte visível seria a área da consciência, portanto, apenas 5% do volume daquela montanha de gelo, ainda pouquíssimo conhecida. A consciência, ainda segundo o mesmo estudioso, pode ser comparada a uma folha flutuando no enorme oceano. Tem-se dessa forma uma ideia do que significava o inconsciente para o ilustre psiquiatra, que o fora antes de dedicar-se à psicanálise. Nas suas investigações profundas, procurou detectar sempre a presença do inconsciente, que seria responsável por quase todos os atos e programas da existência humana, desde os fenômenos automatistas mais primitivos, que lhe dariam início até as inúmeras manifestações de natureza consciente. Indubitavelmente, nesse oceano encontram-se guardadas todas as experiências do ser, desde as suas primeiras expressões, atravessando os períodos de desenvolvimento e evolução, até o momento da lucidez do pensamento lógico, no qual hoje transita com vista ao estágio mais elevado do pensamento cósmico para onde rumo. É muito difícil dissociar-se o inconsciente das diferentes manifestações da vida humana, porquanto ele está a ditar de forma poderosa as realizações que constituem os impulsos e atavismos existenciais. Indispensável, porém, ter-se em mente a presença do espírito, que transcende aos efeitos e passa a exercer a sua função na condição de inconsciente, depósito real de todas as experiências do larguíssimo trajeto antropológico, sociológico, psicológico, de que se faz herdeiro nos sucessivos empreendimentos das reencarnações. Nesse extraordinário oceano, ainda segundo os nobres psicanalistas, agora citando Freud também, formidandas forças estão trabalhando ora em favor, ora contra o ser, que necessita decifrar todos esses enigmas de modo a conseguir sua realização interior quanto exterior. Nele se encontram em depósito os mitos e as fantasias, as lendas e superstições de todos os povos do passado e do presente, e no seu mais profundo âmago nascem ou dormem as personalidades paralelas que se incorporam à existência individual, gerando conflitos e transtornos neuróticos. O grande desafio da existência humana está na capacidade de explorar esse mundo desconhecido, dele retirando todos os potenciais que possam produzir felicidade e autorrealização. A nossa querida benfeitora Joana de Ângeles, através do não menos querido Divaldo Franco, diz isso em Vidas, Desafios e Soluções, no capítulo 7, Descobrindo o Inconsciente. É sempre uma grande alegria nós nos reunirmos, né? Não sei vocês, mas eu fico aguardando ansiosamente pelas quartas-feiras, preparando o material com muito carinho para que a gente possa conversar, discutir e cada vez entender um pouco mais a respeito de nós mesmos, que esse é o objetivo maior aqui do nosso estudo, né? Hoje, então, iniciamos, como o Vanin já nos disse, um novo módulo do nosso programa de estudos sobre Conhece-te a ti mesmo, né? Que é o módulo sobre o inconsciente, ou melhor, o rumo ao inconsciente, né? Vamos iniciar essa jornada ao inconsciente, até onde é possível ir, porque o inconsciente é amplo. Não imaginemos que vamos dar conta de todo esse inconsciente em uma existência impossível. Que bom que a reencarnação existe, para que a gente possa gradativamente ir acessando a esses conteúdos. Mas é importante, e o inconsciente, estudar o inconsciente, abordar esse tema, e mais do que isso, compreendê-lo, é fundamental para o nosso processo de autoconhecimento, como nós vamos compreender aí ao longo dessas nossas discussões. Já antecipo a todos que esse módulo é amplo,
O inconsciente tem muitas coisas. O inconsciente, como nós já discutimos, é simplesmente a maior parte do nosso ser, né? Como nos lembra a benfeitora na leitura, na analogia do iceberg, né? A consciência é a parte menor mesmo, aquilo que nós sabemos de nós é nada perto do inconsciente. Então, a ideia hoje é a gente iniciar esse assunto que é o inconsciente. Os aspectos iniciais, introdutórios, o que é essa coisa, é uma coisa, o que é isso, o que é esse inconsciente, né? Compreender o conceito, compreender que existe uma parte em nós que nos é desconhecida de nós mesmos, né? Compreender que essa parte desconhecida de nós nos influencia mais do que a gente imagina, a ponto de algumas situações ser praticamente o inconsciente que rege a nossa vida, apesar do ego não achar que é assim, né? Mas é. E nós temos que ir com calma. Então, sem pressa, entendendo essa dinâmica, entendendo esses conceitos, entendendo como esses conteúdos do inconsciente se formam, como isso age em nós e como isso se organiza em nós. Perfeito? Qualquer dúvida, levantem a mão. Nós estamos, como eu sempre digo, entre amigos. A ideia é a gente conversar, discutir, ir aprofundando isso. Isso é importante para que a gente possa mais tarde compreender alguns conceitos, como o conceito de sombra, né? O próprio conceito de sombra é importante, para que a gente possa entender ainda melhor os complexos, que são conteúdos que existem nesse inconsciente, né? São partes, poderíamos dizer didaticamente, que compõem esse inconsciente. Entender esse eixo consciência-inconsciente e como tudo isso contribui, mesmo contra a vontade do ego, para a nossa evolução, para o nosso progresso. Perfeito? Então vamos iniciar essa jornada, vamos entrar no inconsciente, né? Apaga toda a luz, porque inconsciente é isso, é escuridão, né? Consciência é luz, inconsciente é escuro, é escuridão, a gente não tem... o ego não percebe esse conteúdo, não ilumina esse conteúdo, por isso é inconsciente, né? Então essa imagem ela é muito interessante, porque nós vamos abrir a porta, talvez de um cômodo, e vamos ver o que nos aguarda e o que nos espera aí. E aí essa ansiedade que o inconsciente às vezes nos traz nesse processo de autoconhecimento, muitas vezes o medo que esse inconsciente nos traz, a sensação de uma criança mesmo abrindo a porta, com cuidado, achando que embaixo da cama tem um monstro. Às vezes a gente encontra com o monstro, mas também esse contato com o inconsciente, a gente precisa matar alguns monstros, para que o anjo e os anjos que existem também dentro de nós possam nascer, né? Possam aparecer, que a gente possa iluminar isso. Tudo bem? Aquilo que a gente sabe sobre nós, como a leitura mostrou bem, que nós chamamos de consciência, que Jung denomina melhor ainda, né, como uma parte central da consciência, um gerenciador da consciência, que é o ego, e Jung vai dizer que o termo melhor ainda deveria ser percepção, né, porque o ego é aquela percepção que nós temos da realidade, mas que não é a nossa totalidade, porque o ego não percebe todos esses conteúdos inconscientes, mas aquilo que eu sei sobre mim, ou aquilo que eu acho que eu sei egoicamente, na percepção do ego sobre mim, nós vimos que é a menor parte do que é o nosso espírito, daquilo que nos compõe, né? É a ponta do iceberg, ou é a rolhazinha aí, vão boiando, né, nesse oceano. E interessante para a gente começar a refletir esses assuntos sobre o inconsciente, e como realmente há muita coisa dentro de nós que nós não conhecemos, que é um total desconhecido e ignorado do ego, eu trouxe uma frase muito bonita de Paulo de Tarso, né? Paulo de Tarso percebe isso, percebe que há dentro de si
ou dentro do ser, algo que é maior do que o ego dá conta, ou do que a própria consciência dá conta. E algo que realmente impulsiona e me move, independentemente da vontade desse ego, muitas vezes. Então, Paulo de Tarso tem uma frase na sua carta aos Romanos, lá no capítulo 7, no versículo 19, em que ele diz assim: porque o bem que eu quero fazer, esse bem eu não faço. Agora, o mal que eu não quero fazer, esse, entretanto, eu faço. E estamos falando aqui de um Paulo de Tarso maduro psicologicamente. Porque aqui ele já havia feito o seu contato com Cristo, externo e simbolicamente interno, né? Já havia contactado naquele eixo ego-self com esse self, já havia despertado para a vida, simbolicamente, metaforicamente, foi necessário cegar-se para aquilo tudo que acreditava, as ilusões anteriores do ego, e renascer um novo homem com uma nova visão iluminada pelo self, né? Pelo conteúdo do self, por essa potência que nos impulsiona a vida. Então nós estamos falando de um Paulo amadurecido psicologicamente, e justamente por estar amadurecido, compreendendo que muitas coisas ele não conseguia controlar. Esse bem que ele quer fazer, que o ego conscientemente quer fazer, mas que o inconsciente tem conteúdos que impedem esse ego de fazer o bem. Né? E aquele mal que ele não quer fazer, porque conscientemente já identifica que é mal, que é contrário à lei divina, que infringe a ética, a moral, entretanto ainda faz. Que paradoxo esse, né? E falar de consciência e inconsciente é esse paradoxo. A gente vai ver que é uma luta constante entre duas polaridades. Aquilo que eu controlo, aquilo que eu tenho consciência, que eu tenho a percepção, e esse conteúdo todo que eu desconheço e que realmente invade o meu comportamento, à revelia, muitas vezes, da própria consciência. Tudo bem, pessoal? O que vocês acham aí dessa frase? Simboliza bem o inconsciente? Qual é a percepção de vocês? Eu quero aqui mostrar como a influência do inconsciente é muito grande na nossa vida. Tanto que muitas vezes eu tento fazer diferente, mas tem coisas dentro de mim que me impedem. Não consigo. Eu quero ser organizado, mas eu vivo na bagunça. Eu quero emagrecer, mas eu consigo fazer uma semana só de dieta. Depois eu volto para a mesma postura. Eu quero ser menos ansioso, mas eu não consigo ser menos ansioso só porque eu quero ser menos ansioso. Eu quero ser feliz, mas não basta eu querer, porque a depressão me invade e eu não sei por que eu me sinto triste. E adianta para quem está depressivo ou passando pela sintomatologia da depressão, você dizer para ele, seja feliz, bota um sorriso nessa cara. Adianta? Não adianta. Porque independe da consciência, independe do ego. Tem outras coisas influenciando esse comportamento. Adianta para quem tem uma crise de pânico, você dizer, mas não tenha medo. Não adianta. Porque são forças e conteúdos que são maiores e mais intensos do que a própria consciência. E se nós pensarmos na estrutura psíquica como energia, vocês imaginem a carga energética desses conteúdos para invadir a consciência, assumir o controle do comportamento e ditar o comportamento. E quanto mais esses conteúdos são desconhecidos de mim, mais eles atuam sobre a minha personalidade, sobre o meu comportamento. É como se eu estivesse numa casa e eu dissesse assim, eu tenho nesta casa
alguns pitbulls, mas eu não conheço eles muito bem. Eu não sei quando eles surgem. De vez em quando eles surgem. Tomara que você não esteja por perto quando ele surgir. Porque quando ele surge inesperadamente, ele machuca, ele agride, eu não tenho controle sobre ele. Até porque eu não sei quando ele surge. Eu não sei o que acontece que dispara esse pitbull para vir. Eu não sei o que atrai esse pitbull para o ataque. E é muito diferente se eu conhecer cada um dos 10 pitbulls que eu tenho. E saber o que cada um gosta e o que cada um odeia. O que alguém pode fazer que irrita muito um pitbull para ele querer avançar. E aí eu sei que perante aquela situação, esse pitbull vem, mas eu conheço ele. Então ele está aqui, ó, na rédea, curtinha, perto de mim. E eu controlo esse conteúdo, esse pitbull. Ter acesso a esses conteúdos é fundamental para a gente, pelo menos, ter consciência deles. E todo conteúdo inconsciente, para ser consciente, tem que passar por onde? Para alguma coisa estar consciente na consciência, quem é o gerenciador da consciência? O ego. Então, para o conteúdo inconsciente vir para a consciência, para esse pitbull ignorado se tornar conhecido, ele tem que passar pelo ego. Senão ele não é conhecido, ele não está na consciência. E se a gente lembrar da analogia do ego como um holofote, que vai iluminando e percebendo o conteúdo e assimilando na percepção da consciência, então passar pelo ego é olhar para o conteúdo inconsciente com o meu holofote, direcionar essa luz para esse conteúdo e olhar e perceber que ele existe. E se eu percebo que ele existe, aí eu vou entender, poxa, realmente isso está em mim. E é mais fácil de eu manter isso sob controle, cultivar, elaborar esse conteúdo para com que ele vá deixando de ser aquele monstro assustador embaixo da cama e se torne um bichinho de estimação que eu consigo controlar. Vamos conseguir domar esses monstros todos numa existência? Nem sei se vamos conseguir domar algum, porque isso é muito particular. Porque uma vez que o ego olha aquele conteúdo, e agora o que ele faz com ele? Não existe receita para isso. Isso é muito pessoal. O que você faz com a agressividade que você desconhecia e que agora você sabe que é tua? O que você faz com os conflitos sexuais que você ignorava e agora você sabe que é seu? Ou que são seus? Porque enquanto eu ignoro o meu inconsciente, é uma maravilha viver. Eu vivo no paraíso. Eu tenho problema? Claro que não. O problema são os outros. O mal, a doença, o problema não está em mim. Está no vizinho, está no chefe, está na sociedade, está em qualquer pessoa, menos em mim. Porque eu sou esse santo que Deus pôs aqui para salvar o mundo. Agora, quando eu olho para esses conteúdos e vejo que eles são meus, eu perco o paraíso. Eu tenho que começar a assumir a responsabilidade sobre as minhas atitudes. E espírito adora culpar, né? Colocar a culpa, a responsabilidade em outros, principalmente no obsessor. Porque é muito cômodo. Não, isso aí é obsessor, eu estou obsediado. Sim, está obsediado pelos seus próprios demônios inconscientes. Que bom que estão despertando. Então Paulo de Tarso percebe, de uma forma muito inteligente, muito madura, que há conteúdos, que há forças internas que estão a ditar, como diz a benfeitora, o nosso comportamento. E que nós temos que nos debruçar sobre elas. Perfeito? Então, eu trouxe uma outra frase provocativa aqui para a gente iniciar essas reflexões. A descoberta, entre aspas descoberta, a gente vai discutir isso melhor quando a gente falar do processo histórico da descoberta do inconsciente.
né? Vamos entender isso melhor. Mas a descoberta do inconsciente nos fez compreender que há forças internas que nos movem, que desconhecemos. É a frase de Paulo, né? O bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero, eu faço, ainda faço. Então, a descoberta desse inconsciente nos fez compreender que há forças internas que nos movem, que desconhecemos, sobre as quais temos muito pouco ou mesmo nenhum controle. Começo a entender o que é esse inconsciente. E se pensarmos que ele é a totalidade nossa, maior parte do que nos compõe, são forças realmente importantes de serem conhecidas por nós nesse processo de autoconhecimento, né? A ideia do processo evolutivo é que a cada momento, a cada oportunidade, o ego vá tendo contato com esses conteúdos inconscientes e iluminando gradativamente esses conteúdos, tendo contato com os seus pitbulls e controlando esses pitbulls, trazendo para a consciência gradativamente, à medida em que o ego vai trazendo para a consciência e elaborando, eu ganho nível de consciência, eu aumento o holofote, e aí eu tenho mais capacidade, ego, para olhar para o inconsciente e iluminar ainda mais. E a ideia do processo evolutivo, na visão psicológica profunda, é que a gente possa, então, integrar todos esses conteúdos que existem no inconsciente com o ego. É claro que não é possível fazer isso numa existência, não tem como. Mas se nós pensarmos lá no Cristo, que é o objetivo, o modelo para nós que estamos no planeta Terra, o Cristo, nós poderíamos analisar na visão analítica junguiana, que há um ego que está totalmente integrado a um inconsciente iluminado, totalmente pelo ego. O inconsciente não é mais um lugar escuro, desconhecido, ele é totalmente conhecido, totalmente percebido pelo ego, iluminado pelo ego. E a benfeitora usa um termo muito bonito. Ela vai dizer que isso é o estado luminoso, que é um estado em que eu ilumino todo o meu inconsciente. Aí eu sou um espírito puro. Nesse momento eu não precisaria mais de um planeta físico para reencarnar. Eu estaria livre do processo reencarnatório. Wagner, a analogia também da obra, né, O Espelho da Alma, aí comenta, né, não sobre o título propriamente dito, mas falando, e eu achei muito lindo, porque eu confesso que ao ler o título não me tocou essa profundidade. E aí, então, o espelho da alma, porque aí o que vai refletir é exatamente quem você é e não quem você está, né? Perfeito. Então pensa, quando você olhar para o espelho e refletir a sua alma, né? Maravilhoso. A sua essência verdadeira, eu fiquei tão encantada. Perfeito. Porque, não sei, eu não havia pensado ainda nesse quesito. E esse mecanismo de espelhamento é um mecanismo divino, né? Como é que o ego vai percebendo os conteúdos inconscientes e dando conta desses conteúdos? Por um mecanismo de espelhamento. O inconsciente manda o conteúdo que precisa ser elaborado pelo ego, pela consciência, para a consciência. Num primeiro momento, o ego acha que é demais para dar conta daquilo e joga para fora de si no outro. E isso é espelhado no outro. Então, tudo aquilo que me incomoda, que me irrita, que me desagrada no outro, é um espelho do meu inconsciente. É um reflexo do meu inconsciente para que o ego possa, num momento que é particular de cada um, perceber que aquilo não é do outro, e sim é meu. Então, a vida, ela tem diariamente inúmeros convites para nós olharmos no espelho que reflete a própria alma, né? E a gente vai entender isso melhor
quando falarmos dos mecanismos de defesa do ego, né, que é a projeção, um deles. Mas é muito interessante isso. O que nos faz reportar, já te dou a palavra, o que nos faz reportar, já dissemos isso, há uma lei divina que deve existir, que é a lei de sociedade. Uma das razões para a lei de sociedade existir, por Deus ter criado, e se Deus criou é perfeito, então a gente tem que, à medida que evoluímos, vamos entendendo por que é perfeita, mas um dos aspectos da necessidade da lei de sociedade é porque se eu estiver sozinho, eu não consigo crescer psicologicamente, porque eu não tenho quem espelhar. Arquetípico também. Né? Arquetípico também. Perfeito. É que estudamos arquétipo ainda, mas é arquetípico. Perfeito. É uma necessidade até do ego, né? Esse pertencimento. Diga. Porque, Wagner, eu entendo que quando você fala no inconsciente, né, que você faz essa analogia com o pitbull, com o escuro, né, que o inconsciente é o desconhecido. Mas por que ele está no inconsciente? Porque são conteúdos os quais o meu ego, a minha personalidade não consegue lidar, que eu deixo lá, escondidinho, fechadinho, não é? Sim. Que eu tenho dificuldades de lidar com aquilo, então fica no inconsciente. Não só isso. Tem muitos conteúdos também que não podem vir ainda à tona. Porque vai me causar sofrimento, daí não vem à tona. Na visão freudiana, sim. E aí nós vamos recalcar, vamos falar disso. Mas o inconsciente não é só coisa ruim, tá? Aonde está o Deus interno? Aonde está o Cristo em nós? Aonde está o vir a ser o Cristo dentro de cada um de nós? No inconsciente. Aonde que está aquela possibilidade de você passar por uma dificuldade e vencer, mesmo o ego achando que você não vai dar conta daquilo? No inconsciente. E às vezes o ego só vai ter essa percepção ao final do processo. Já falamos disso. Quantas pessoas transitam por dificuldades muito grandes e dizem assim ao final da experiência: eu jamais imaginava que eu tivesse forças para suportar o que eu suportei, para passar o que eu passei. Mas você tinha, já estava em você, tanto que você vivenciou isso. O seu ego apenas não percebeu, não percebia que isso era um conteúdo seu. Então, o inconsciente está o anjo, mas também está o demônio, que vai virar anjo. À medida em que esse demônio, ou esses demônios, ou vamos dar outro termo, esses inimigos internos, forem sendo absorvidos, assimilados, integrados pela consciência, gradativamente eu vou transitando dos demônios, dos inimigos, para o anjo, para os amigos, para as virtudes. Eu vou saindo do mal, indo para o bem. Perfeito? No entendimento do mal como a ausência do bem. Porque o bem está em mim, mas eu ainda não desenvolvi, então manifesta-se o mal. À medida em que eu vou entendendo, integrando isso, eu vou manifestando o bem. Né? Agora, sem culpas, nós vamos ver isso também. Né? Sem medo, sem arrependimentos. Nós vamos discutir isso com calma. Diga. Gostaria de fazer uma pergunta até só para ver assim, se eu conseguir Perfeito, vamos lá. A lógica até da própria metáfora, né? Utilizando a própria metáfora. Perfeito. Que é bem clara. Esse oceano escuro, desconhecido do inconsciente. E aí o holofote, essa luz que vem e clareia pontos, que seria, confere o ego se chocando com... Percebendo aquele conteúdo. Aí a pergunta que eu faço talvez pode ser lógica também, ou talvez até ingênua, mas quem é que comanda o holofote? Assim, Essa pergunta é fantástica. quem é o condutor? Quem conduz o holofote? É o espírito mortal? É o céu? É o céu. Por isso que isso é tão lógico, mas isso... É o céu. Agora, a força... Por isso que em algumas situações Jung vai dizer assim, a solução não está no ego. O ego precisa iluminar, mas quem determina a ordem do processo é o self. É ele que é o gerente, é ele que organiza
não só a consciência, mas também todo o inconsciente. Porque assim como a consciência tem um centro organizador, que é o ego, esses conteúdos inconscientes não estão ali abandonados, largados. Há também um centro organizador desse inconsciente, uma força que determina o que vai para o ego, o que fica, porque não dá para ir nessa existência, tem que ir só daqui a 10 existências. Tem que esperar esse ego se estruturar um pouquinho, porque isso aqui que ele fez na existência X não pode aparecer nessa existência Y, tem que ficar inconsciente durante toda a permanência desse espírito na Terra, nessa existência. Então, quem determina esse processo é o Self, que é esse plano divino da nossa reencarnação, esse planejamento reencarnatório, não só dessa existência, como de todo o plano até eu chegar na perfeição que é possível chegar enquanto criatura, enquanto espírito imortal. Né? Mas o ego, muitas vezes, não vê dessa maneira. Ou, na maioria das vezes, não vê dessa maneira. Apenas quando a consciência e o ego já estão mais amadurecidos, é que ele vê as possibilidades educativas do Self. Mas, senão, ele vai sempre achar que é uma ameaça a esse meu poder sobre a casa mental. Então, eu não quero estar doente. Eu quero me livrar da doença. Mas se livrar da doença pode ser ótimo para a visão do ego. Mas para a visão do Self, o ideal para o espírito, para o crescimento dessa consciência e de todo da psique, do espírito imortal, é permanecer doente. Porque é a doença a experiência que vai iluminar esse ego, que vai pôr bateria nesse holofote, que vai trocar 2 pilinhas por uma pilha mais potente, e depois por uma bateria maior, e uma bateria maior. Porque imagine o que é esse ego para iluminar todo o inconsciente. Mas isso é gradativo. Então é o Self que direciona isso. Por isso que o Self é a priori, é antes, né? O espírito imortal planeja isso junto com os benfeitores que validam a reencarnação, esse planejamento reencarnatório. Então, poderíamos assim tirar uma das conclusões que são as próprias experiências evolutivas por meio da reencarnação, que faz com que, dentro da mesma metáfora, o Self saia daquele centro de comando com uma posição de inércia e diga assim, agora eu vou pegar aqui um manejo disso e começar a mexer com o seu holofote. Perfeito. E um exemplo disso é a própria depressão. A depressão é o Self mudando o holofote. Então eu estou nesse movimento puramente do ego, o Self percebe que isso não é condizente com o processo evolutivo, com o que eu vim fazer aqui, o espírito imortal, e há um gerenciamento para isso voltar para o rumo, para voltar para o trilho. Bom, como é que eu vou acordar esse ego que não tem sentido existencial, que acha que a vida é só angariar coisas materiais, por exemplo, um exemplo. Né? Então aí posso trazer uma depressão como um sintoma de uma mensagem do inconsciente. E o ego pode olhar a depressão e não aceitar isso. E aí eu vou lá no médico e digo assim, tem um remedinho que resolve isso? Porque não estou doente. Né? Num exemplo de que nem a doença a gente aceita. A gente quer se livrar, extirpar, remover. E o processo é o contrário. O que essa manifestação me diz? Para que isso veio? O que esse Self me propõe? E aí eu dou um sentido para aquilo. Né? Eu fiz isso, o antivírus botou o arquivo na quarentena. Digo, fui lá e excluí. Entendeu? Então eu fiz isso. Eu não. Ele me deixou na quarentena, não quis encarar. Né? Como que fica para vocês essa ideia de que tem algo em mim que eu não conheço? O que isso traz para vocês? E mais, que determina o meu comportamento. Que sensações isso traz? Essa ideia de que há muito mais em mim do que eu conheço, praticamente a minha totalidade é uma desconhecida de mim mesmo, e que isso age na minha vida. Que sensações isso traz para vocês? Como é que abre? Como que abre? Como é que abre? Às vezes a gente abre e vai perguntar, como é que fecha? Mas a gente tem que abrir. Como abre?
O primeiro passo é abrir. A gente vai abrir. E a gente às vezes não vai gostar do que está lá dentro. E o ego faz muito isso. Às vezes o inconsciente manda coisas que ele dá só uma abridinha e tranca as 7 chaves. Joga fora as chaves. Uma em cada canto. Não foi compreendido, que a 919 saía 160 anos. Essa é a proposta. Não foi compreendido. Então, apesar da gente achar que na visão pequena do ego a gente manda nessa casa mental, o inconsciente, a teoria do inconsciente, que nos foi trazida cientificamente por Freud, porque antes de Freud a discussão era filosófica, nos diz que não é bem assim. Nos diz que nós realmente somos uma rolinha no oceano. E o que é uma rolha no oceano? Não é nada. Não é nada. E tem gente que diz assim, não, agora eu me conheço. Então tem que começar tudo de novo. Ou diz assim, não, agora eu estou melhorando, ainda tenho um pouquinho de ciúmes, ainda tenho ciúmes. Mas você acha que vai parar de ter nessa existência, ou daqui 2, 3? Não é assim. Não é assim. Então o inconsciente, essa visão do inconsciente, nos dá um desafio extraordinário, que é ter acesso, abrir as portinhas. E aí, o que vamos fazer com isso? A gente vai ver mais à frente. Diga. Para não passar muito, você comentou que a gente vai, pede para o médico um remedinho, né? Por outro lado... Numa ideia de que a gente quer acabar com aquilo logo, né? Isso, né? A gente não vai acabar, a gente só vai ter o suporte para o enfrentamento, porque muitas vezes você precisa daquele suporte bioquímico para ter condições Perfeito. dessa, né, de abrir os olhos ou de não fechar a caixa. Perfeito, excelente. Então, nós temos milhares de reencarnações, né? Não sei quantas existências nós já tivemos desde a nossa criação até aqui. Não sei. Mas nós somos espíritos imortais, viajores aí da eternidade, do tempo, no tempo e no espaço. Onde está tudo isso? Porque a minha consciência não acessa esse conteúdo todo. A minha consciência sequer acessa conteúdos dessa existência. O que eu fiz dos 0 aos 5 anos... Muito vagamente me lembro, às vezes não se lembra. O que eu fiz dos 10 aos 15, não lembro nem o que eu almocei na segunda-feira passada, muitas vezes. Então esse conteúdo todo, ele está nesse inconsciente. Por isso que a benfeitora, de uma maneira muito bonita, vai dizer que não podemos, na casa espírita, no centro espírita, cujo objetivo é estudar a ciência espírita, ignorar que o inconsciente para o espiritismo é o espírito imortal. Isso é importante para nós. O que é o inconsciente? O espírito imortal. E quem gera esse conteúdo todo? O espírito imortal, que a psicologia junguiana vai denominar de self, mas que o espiritismo denomina de centro da inteligência, né? O princípio da inteligência da manifestação, que é o espírito. Então, todos esses conteúdos que eu já vivenciei estão em mim, no meu inconsciente. Inclusive, os períodos do princípio inteligente. Nós vimos isso, nós já estudamos isso. Isso se manifesta em mim. Quem coordena todo o automatismo do meu corpo? Todo esse princípio inteligente que avançou no momento oportuno dessas conquistas nos diferentes reinos, como nós estudamos. Então isso está em nós. Está em nós as nossas deficiências, as nossas bagagens ruins, tudo aquilo que eu ignoro, mas também estão as coisas boas, as bagagens positivas, as conquistas, os valores que eu já conquistei. Isso é do inconsciente. Algumas coisas vai ser planejado para chegar até a consciência, porque eu preciso elaborar isso. É importante para o meu crescimento enquanto espírito. O ego vai sofrer, mas no final vai ser bom para o espírito imortal. Algumas coisas não vão ter acesso a essa existência. O ego não vai conseguir acessar, porque são prejudiciais
para o ego, a personalidade transitória, nessa faixa de aprendizado que eu estou vivenciando. Isso é claro para vocês? Tem que ser, né? Senão a gente não consegue avançar aí, né? Tudo que nós somos no passado está no inconsciente, mas também tudo que nós seremos no futuro também está no inconsciente. Olha que doido. Consegue entender isso? O Cristo o divino em nós, o sagrado em nós, o ético, moral, as virtudes, estão todas em estado latente, semente, né? Os filósofos fazem muito essa analogia, essa metáfora. O carvalho está em mim, mas é uma semente. E eu posso fazer com essa semente o que eu quiser, inclusive abandoná-la. Vai demorar muito mais tempo para esse carvalho se desenvolver e germinar. Agora, se eu percebo que eu tenho isso em mim, cuido, cultivo, dou água quando precisa, dou sol quando precisa, tiro do sol quando precisa, adubo a terra, vou trabalhando esse aspecto que eu iluminei em mim, eu vou fazendo as possibilidades desse carvalho que está em mim germinar e se tornar um carvalho, como é o impulso arquetípico para ele ser, né? Acho que um ponto interessante nisso também, para mim, clareou bastante e aponta, né, para as ligações que as obras básicas vão fazendo para as complementares e aí com a psicologia profunda, guarda relação com a nossa imaturidade psicológica. E aí, para todo esse entendimento, né, para entender que eu preciso cultivar essa semente para que ela vá ser aquele tronco forte, né, lá na frente, mas que demora um tempo. E aí a Iris, nessa mesma obra, comenta de 2 itens e que depois a gente vai encontrar no Boa Nova, depois nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos, no Evangelho, falando do medo e da coragem. Isso. Então, essa nossa imaturidade faz com que a gente não tenha coragem e tenha medo. A gente vai discutir isso. Né? E aí o medo a gente consegue ir no cultivo das emoções, que ele fala que o medo congela. Ou impulsiona. Né? Não, mas pensando no imaturo... Congela. E a coragem é a associação com o Livro dos Espíritos e o Evangelho, que fala da vontade e do esforço, né? Maravilha. Porque aí eu não vou além, eu digo que eu quero, mas aí... Será que eu quero mesmo? Além, né? É como você disse, eu até encontrei aonde eu abro a porta, mas eu acho que eu vou fechar. Né? Perfeito. Então, pelo menos... E nós não temos essa maturidade mesmo para só pelo querer, pela consciência fazer. Mas sabe que eu acho que já é um avanço se a gente conseguir perceber em nós, naqueles pontos, olha, para esse Sem ponto dúvida. Eu estou imaturo. E que avanço! Já é um avanço, né? E que avanço! Aliás, a gente pode dizer que o objetivo evolutivo nosso é esse. Se a gente conseguir simplesmente reconhecer esses conteúdos nossos e parar de jogar, projetar nos outros, vamos ser recebidos, acho que com estrelinha quando desencarnar. Né? É um grande passo. Porque nós também vamos ver isso. O planeta Terra não é um planeta para conquista de virtudes. Não é. Então não adianta a gente cair nesse engodo também, porque aí a gente vem nesse discurso moralista, que de forma geral o aspecto religioso adora, que é esconder, mascarar. Daí isso não é crescimento nenhum, isso não é evolução nenhuma, aí é mascaramento. E dentro de mim eu tenho tudo burilando e fervendo nesse caldeirão, borbulhando, aliás, não burilando, né? Borbulhando, mas a máscara é impecável, todo mundo acha que eu sou maravilhoso, perfeito. Daí eu caio no oposto, daí a fachada da casa está maravilhosa, mas não convide ninguém para entrar. Que dentro é uma podridão, os sepulcros caiados, como nós já discutimos também. Então nós temos que... Perfeito. Isso Jesus chamou de hipócritas. Muito bem. Pessoal, tudo bem? Vamos avançar um pouquinho? Joana de Ângeles, no livro Em Busca da Verdade, e ela vai dizer: a grande maioria dos atos e comportamentos humanos
na sua expressão mais volumosa, procede do inconsciente, sem a interferência da consciência lúcida. É isso que nós estamos discutindo aí, né? Nesse aspecto inicial sobre o inconsciente, né? Então, olha como esse inconsciente é amplo e atua na nossa vida. Porque ela diz, a grande maioria, né? E no atual estágio, como eu disse, não vamos dar conta de todo esse conteúdo aí, né? Então, se a gente só olhar, perceber que há isso, a gente já consegue entender alguns aspectos que podem ser mantidos sob controle, né? Bem, aqui é importante nós fazermos um link, costurar aqui esse módulo do inconsciente com o nosso módulo da evolução do pensamento humano sobre a percepção do conhece-te a ti mesmo. Então, nós falamos um pouquinho, aliás, nós discutimos bastante isso sobre o iluminismo e o racionalismo, né? Então, essa pergunta, o que há além da consciência, né? Será que há coisas a mais, além da consciência para nós? E nós vimos que por muito tempo, a gente pensou que não havia. Quando a gente estuda lá o racionalismo, nós percebemos que há uma ênfase muito grande em perceber que só existe aquilo que pode ser comprovado materialmente por um laboratório, por uma observação científica, por um método analítico que possa ser reproduzido, né? E o inconsciente, ele foge da percepção, da apreensão física, material, porque é metafísico. Da mesma maneira, Kardec já percebeu isso quando falou de espírito. Como é que eu mensuro o espírito? Como é que eu defino, digo que exploro isso, se não é concreto? Então, o espiritismo é uma ciência que tem um objeto de estudo, que é o espírito imortal. E as relações que esse espírito faz com o mundo dos espíritos e o mundo físico. Esse é o objeto de estudo do espiritismo. Para isso, Kardec vai ter uma preocupação muito grande em dizer que uma vez que o objeto de estudo da ciência espírita é o espírito, e ele não é material, são necessários métodos de investigação científicas diferentes daqueles que existem. E ele divulga um livro com muito cuidado para ensinar qual é o método para se acessar, vamos dizer assim, esse conteúdo que não é material, que é o Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns trata do método científico utilizado pela ciência espírita. Mas entender que há algo além da consciência no período do racionalismo e do iluminismo, no domínio da razão e do pensamento lógico, é muito difícil. Lembram o contexto que surge isso aqui? É lá depois que a gente passou por um grande período na Idade Média, do domínio do pensamento não científico, não lógico, não racional, em que se justificava e explicava tudo na maneira teológica, divina, sobrenatural, né? E com essa revolução do pensamento, principalmente no símbolo de René Descartes, há um domínio da razão e do pensamento lógico acerca daquilo que molda as coisas, a natureza. Então, para Descartes, bom, essa figura é muito bonita, nós já vimos isso também, né? Está lá em 1600, 1700, esse movimento ganha muita força, mas é no século XVIII mesmo, né, de 1700 adiante, que realmente ele impulsiona todo o pensamento da Europa e também influencia grande parte daquilo que a Europa constituía como saber, né? René Descartes é um grande precursor desse movimento. E esse desenho, a gente abordou, gostaria só de lembrar, ele está numa das primeiras enciclopédias que existiram na França desse século XVIII, justamente propondo
que para se estudar a natureza há necessidade de se ter acesso ao conhecimento humano, material, mensurável e não mais a superstições, a achismos, a crendices. Perfeito? Não estamos dizendo que esta maneira de pensar é incorreta, é também uma maneira de produzir o pensamento e o conhecimento. Mas para o racionalismo e o iluminismo, não é a melhor maneira de se produzir conhecimento. A melhor maneira seria por meio do método científico. Discutimos isso, né? Lembram disso? Então esta obra, ela representa no meio, essa luz do iluminismo, a verdade. A verdade. E o que é a verdade? Que é essa luz intensa, o símbolo central do iluminismo, né? Para essa cultura, para esse pensamento. A verdade, ela sempre é o encontro da razão com a filosofia. As duas figuras que estão ao redor, em torno da verdade. É impossível discutir e entender a verdade sem utilizar a razão. E o próprio conhecimento maior que é a filosofia, a mãe de todas as ciências, né? E a razão e a filosofia, elas estão a retirar o manto, estão vendo que a verdade tem um manto que encobre? Elas retiram o manto, o véu, e conseguem permitir então que o homem visualize a verdade, né? E aí essa proposta, como é que você vai falar de inconsciente? Nesse meio. Num meio que vai dizer, em que eu centro a ciência e a racionalidade crítica no questionamento filosófico e que eu recuso todo dogmatismo ilógico que a razão não explica, ou mesmo teológico. Não dá mais para engolir isso de que Deus fez assim e é desse jeito e acabou. É preciso que se desenvolva a ciência para ver se realmente é assim. Isso foi ótimo. Desenvolveu o que precisávamos no aspecto da ciência. Então é aqui nesse momento que há uma separação muito grande entre a ciência e a religião. Nós já estudamos isso, tá? Estou só fazendo uma recordação breve para costurar o que eu quero. É onde se inicia um foco muito grande no materialismo, né? E a experimentação. Eu tenho que experimentar, provar isso no laboratório. Dá para falar de inconsciente aí? Pensa Freud, começando a entender e a processar esse inconsciente. Numa época super influenciada por essa cultura racionalista iluminista, que diz que para todo efeito tem que ter uma causa. Então Freud vai achar uma causa. Ele precisava achar uma causa, senão a sua teoria não tinha validade científica. A causa freudiana, a gente vai estudar isso, vai se concentrar nos aspectos sexuais, né? Não que não seja verdadeiro, é verdadeiro, mas não é só isso. Tem mais coisas que nos causam alguns problemas que somente o sexo, né? Então, para a consciência, ou melhor, vamos entender essa consciência, que é o oposto do inconsciente. A consciência corresponde a tudo que eu penso, a tudo que eu sinto, a tudo que eu percebo e apreendo de forma consciente, ou seja, de forma a ser capaz de perceber, como Jung diz, compreender, entender, assimilar, analisar, raciocinar e racionalizar, interpretar sobre mim, sobre os outros e sobre o ambiente. Isso é consciência. A percepção imediata do sujeito daquilo que se passa dentro ou fora dele. Imediata. Porque tem muitas coisas que o ego não percebe. Isso é do inconsciente. Então, nesse contexto filosófico, ressurge uma obra renascentista. Uma obra de Leonardo da Vinci, que vai expressar toda essa visão racionalista iluminista que tira Deus do centro da Idade Média, joga Deus para escanteio, separa-se a religião da ciência e coloca-se o homem no centro. O homem como a medida para todas as coisas. O homem como aquele que vai explicar a natureza e os fenômenos da natureza. Lembra aquela expressão, ciência e razão, eis os meus deuses, que a gente abordou no iluminismo?
Então, a obra O Homem Vitruviano, de Leonardo da Vinci, ressurge nesse contexto como um símbolo que traduz, é o homem no centro e que é a medida para todas as coisas. É isso que o racionalismo e o iluminismo vai trazer, né? Havia um arquiteto na Grécia Antiga, no século I a.C., e esse arquiteto se chamava Marcus Vitruvius. Marcus Vitruvius. E Marcus Vitruvius deixa um grande legado para Roma, nos seus desenhos, nos seus esboços. E ele apresenta um estudo matemático muito bonito lá no século I, e num dos seus tratados de arquitetura, ele descreve as proporções ideais que o corpo humano deveria ter, né? Estudos que os gregos também fizeram, né? Com a proporção áurea, a lei divina. E em homenagem a Marcus Vitruvio, né, Leonardo da Vinci, estudando esse tratado de arquitetura, ele retrata o homem, então, na medida que Marcus Vitruvio havia proposto. E é tão perfeito que, para a matemática, você consegue inserir dentro de um quadrado e de um círculo ao mesmo tempo, o que é um grande desafio em proporções para a ciência matemática. Por isso, em homenagem a Marcus Vitruvio, que estimula Leonardo esse desenho se chama do Homem Vitruviano, né? Em homenagem a esse arquiteto que mostrou essas proporções, a qual ele reproduz tão bem, né? Então, olha só que interessante. Antes de Freud, vamos pensar assim, ou melhor dizendo, antes da descoberta do inconsciente e da assimilação desse conceito, quem dominava? A consciência. Penso, logo existo. Esse é o símbolo do racionalismo. Você vem me falar de inconsciente, que tem forças que você desconhece, que dominam o seu comportamento, isso é conversa da carochinha, conversa para boi dormir, né? Então, olha o que um dos autores desse artigo, Inconsciente em Sigmund Freud, né, vai dizer. O homem, antes visto como possuidor de um local privilegiado no mundo, esse homem como centro de todas as coisas, sou eu que faço e aconteço, tiro Deus e me coloco na posição, nós podemos pensar nesse ego inflado, né? Esse ego que assume a casa mental e descarta o self, descarta Deus, mas que depois cai do cavalo e tem que se reconectar a Deus, né? Interessante como o movimento individual é também um movimento coletivo. Veja como é interessante isso. A psique se reproduz nesses símbolos, né? O que acontece em mim, um universo individual e único, acontece também no universo infinito do Criador. Então, esse privilegiado no mundo, esse homem, né, o racionalismo e a exaltação do conhecimento e da verdade, agora é visto como um ser movido por forças que sua própria razão desconhece e sobre as quais ele tem pouco ou nenhum controle. Isso é uma bomba, né? Como Freud vai encarar isso para mostrar para essa comunidade científica? É aí que a gente vai entender a história da psicanálise. Fundamental, porque a benfeitora aborda isso. Até para a gente explicar alguns aspectos. O homem, portanto, não é mais um agente racional sobre a própria vida, como o racionalismo e o iluminismo preconizavam, né? A descoberta, de novo entre aspas, do inconsciente promove uma ruptura com o saber existente, derrubando a razão e a consciência do lugar sagrado em que se encontrava. Falar de espírito, então, Jesus amado. Vocês entendem porque as obras de Kardec são praticamente ignoradas? Kardec publicou o Livro dos Espíritos em 1857. Né? Numa Europa extremamente iluminada pelas ideias iluministas, influenciada pelo racionalismo. O próprio Kardec tinha isso muito bem concebido, tanto que demonstra as evidências científicas criando esse método particular e peculiar. Como Cosme Massi diz muito bem, né? Você pode não concordar com Kardec, mas você não pode dizer que o método está incorreto. Porque ele é muito preciso na maneira como ele elabora aquilo. Então, o que é esse inconsciente? O inconsciente refere-se a conteúdos mentais ou emocionais
não acessados pela razão, pela consciência. Começa a ficar mais claro aqui? Tudo bem? Comentários, pessoal. Preciso ouvir de vocês como as coisas estão aí. E você que achou que você mandava em você, né? Você sabia que o teu ego consciente estruturava o que você queria, o que você não queria. Vamos lá. Como que isso fica para vocês? Que sensação isso dá? Não, eu sou mais o cara. É a gente conduzindo a gente mesmo escondido. Porque o selfie é a gente mesmo, não é? É um si mesmo tão profundo que o si superficial não vê, né? Que é uma personalidade tão profunda que a transitória, a superficial, a periférica não enxerga. Muito bem. De novo ela vai dizer, né? Joana de Ângeles, Vida, Desafios e Soluções, capítulo 8, Despertar do Si. O inconsciente está no comando das sensações e das emoções. Ela não está dizendo assim, está no comando de algumas sensações e de algumas emoções. Ela está dizendo, o inconsciente está no comando das sensações e das emoções. De tudo. Quem controla isso não é o ego. Deixando, aliás, pouco espaço para a consciência, a lucidez dos atos. Porque é a rolha no oceano imenso. É a pontinha do iceberg. O inconsciente tem essa força energética que nós, ego, não controlamos. Independe da nossa vontade. Por isso que é inconsciente, né? E essa força controla, segundo a benfeitora, e comanda aquilo que nós sentimos. As sensações, as emoções. Por que tal tema toca tão profundamente você? Às vezes eu nem sei. Não passa pela consciência. Por que será que eu assisti um filme e aquele filme me emocionou de um jeito que eu nem sei explicar por quê? Ou por que tal assunto me deixa envergonhado? Ou por que tal outro assunto me dá uma raiva, uma coisa por dentro? Por quê? Porque são conteúdos inconscientes que foram tocados, que foram acessados, que foram despertos e que se manifestam, né? Então, meu comportamento não depende exclusivamente da consciência, é isso que ela está dizendo. O comportamento nosso é influenciado por todo esse desconhecido. Fica claro até aqui, pessoal? Alguma pergunta? O inconsciente dá a sensação de uma programação, assim, que tudo tem que ser dessa forma, mas daí, pensando no nosso livre-arbítrio, é difícil conciliar as duas coisas. Acho que por isso que tem tanto choque do Sim. consciente programado e o consciente. Porque não há esse determinismo, né? É um determinismo como é o determinismo do progresso, vamos pensar assim. Mas como eu vou trilhar esse caminho é livre, determinado pelas minhas escolhas conscientes, influenciadas muito pelo inconsciente, né? Imaginemos aquelas tendências que nós trazemos, que são nossas, que são inconscientes, fruto das experiências que o espírito vivenciou e traz consigo, né? Um espírito que tem muita dificuldade numa área específica do comportamento. É claro que isso não some, não desaparece, está nele como tendência. Desde pequenininho ele vai manifestar isso, se ele tiver que elaborar isso nessa existência. Aos pais cabe observar, estimular o que há de bom nesse inconsciente, podar o que há de ruim nesse inconsciente, né? Que eles também estejam conscientes disso. Perfeito. Daí a gente entra lá na estruturação do ego que nós vimos, né? Bom, pessoal, então estamos falando disso, né? Estamos nesse módulo, a estrutura da psique. Segundo Carl Gustav Jung, falamos de ego, trabalhamos a primeira estrutura ego, terminamos com o eixo ego-self na semana passada, com a nossa amiga Adriana. E agora entramos nesse inconsciente.
Ou seja, esse lado desconhecido de nós mesmos. E o inconsciente é isso, no início dá esse choque, essa coisa, esse negócio de uau, nunca tinha pensado sobre essa perspectiva. Mas à medida em que a gente vai entendendo melhor, as coisas vão se encaixando, vai fazendo mais sentido, e a gente vai compreendendo a nós mesmos e o nosso comportamento, também os nossos sentimentos e emoções de uma maneira muito diferente. É isso que o autoconhecimento nos traz, né? O grande desafio, então, é explorar esse inconsciente. É encontrar as chaves, encontrar as portas, abri-las, desvendar essa escuridão de nós mesmos, né? Como diz a benfeitora, o grande desafio da existência humana está na capacidade de explorar esse mundo desconhecido, dele retirando os potenciais que possam produzir felicidade e autorrealização. Ela está dizendo que é para sentir culpa, que é para ter medo, que é para sofrer. Mas dependendo da estrutura de ego que eu tenho, eu vou ter medo, eu vou ter culpa. E dependendo da estrutura de ego, eu vou olhar para aquele conteúdo e vou paralisar de medo e vou ficar me culpando. E dependendo da estrutura de ego, eu vou utilizar aquilo como uma possibilidade de conhecer a mim mesmo, de crescer, de dar um novo sentido para aquele conteúdo que é meu. Ou culpando o outro, né? Que é o que o Alírio chama de culpismo, que é quando eu como é que é? Eu me culpo, e o desculpismo, quando eu culpo o outro. Isso é da estrutura de ego, né? Ainda eu não tenho consciência que aquilo é meu, né? Porque nem tudo que o ego ilumina, ele dá conta. Aliás, o ego ilumina, faz de conta que não viu e tenta levar a vida assim. Meu Deus, não quero nem mexer nisso aí. E esse faz de conta que não viu, são alguns mecanismos que a gente cria para jogar a responsabilidade para fora da gente. E o processo de crescimento vai se fazendo nesses conflitos. Daqui mais um pouquinho eu olho de novo e aquilo se repete na minha vida. Mas eu também acho que o problema não é meu, acho que o problema é do meu segundo casamento. Aí de repente eu olho de novo aquilo e isso repete na minha vida. E eu acho que agora o problema é do meu 7º marido, ou da minha 7ª esposa. Até que eu percebo, em algum momento o ego olha e diz: Wagner, o problema é seu. Olha aqui, ó. É você que tem essa dificuldade. E todos os teus relacionamentos não deram certo porque você não se ama. E em não se amando, acha que ninguém te ama e por isso sente ciúmes. Que, aliás, é a causa dos ciúmes, segundo a teoria psicológica de Joana de Ângeles. Por eu não me amar, ninguém me ama. E se ninguém me ama, eu desconfio de todo mundo. E está me trazendo flor, alguma coisa tem. Agora, quando eu ilumino isso e percebo, eu não me amo, e ressignifico isso na minha vida, aí eu tenho um para quê, uma finalidade daquilo. Aí eu iluminei. Aí a consciência assimilou. O que vamos fazer com isso agora? Só Deus sabe. Alguns vão deprimir, outros vão cair para outro lado, outros vão fazer... É muito particular. Por isso que muitas vezes, de forma geral, a gente dá conta de fazer sozinho esse movimento. Olha para o conteúdo, vem para a consciência, elabora. Mas em algumas situações é muita coisa para a gente dar conta. Daí a gente precisa da ajuda profissional. Aí a gente precisa de um apoio desses conteúdos. O psicólogo vai nos ser o suporte para a gente vomitar os conteúdos inconscientes. E à medida que isso vai sendo elaborado na terapia e fortalecendo o ego, a gente vai retomando esses conteúdos com um novo olhar, né? E também é muito pessoal o momento de cada um perceber que não dá mais para resolver isso sozinho, que agora eu preciso de ajuda, né? Só que num mundo
em que o inconsciente é desprezado, que o que importa é o exterior, precisa de terapia quem está louco. Quando, na verdade, terapia a gente não precisa, a gente merece. Na verdade, eu mereço terapia. É muito diferente. A primeira vez que eu percebi isso foi quando o benfeitor me disse: o defeito que tu enxergas no outro é o defeito que tu tens que corrigir em ti. Foi um tiro. Perfeito. Profundamente psicológico. Por aqui a gente já começa, a gente já está entrando, né, em alguns aspectos desses mecanismos que o ego cria. E essa projeção é a gente vai detalhar tudo isso, tá, pessoal? Não se assuste. Que quando a gente entrar no módulo de relacionamento, ali é o momento para a gente jogar as nossas projeções todas no parceiro, na parceira, esse inconsciente mal resolvido, esperar que ele seja ou ela seja aquilo que a gente sempre quis, né? E é muito peso para o cônjuge, coitado, coitada da pessoa, é muita coisa para ela suportar, né? Então a gente vai ver que quando a gente vai lidando com esses conteúdos, a gente naturalmente vai projetando menos. E em projetando menos, a gente vai vendo mais feliz. Inclusive os que estão à nossa volta, porque a gente para de ser peso. A gente para de colocar os nossos conteúdos neles, né? A pessoa diz assim: nossa, mas você está mais leve mesmo, está mais agradável conviver com você. Diga lá. Uma outra pergunta, assim, reflexiva. Nos últimos 2 slides eu estava pensando aqui sobre essa, até a Ana falou sobre já uma grande evolução, nós não nos taxarmos mais como esse ego que não enxerga nada e que... Sim. Então, dentro disso, dessa posição que a gente ocupa de, pelo menos, sabe um pouquinho que somos essa bolha no meio de um grande oceano e nos tornamos exploradores, então, dela. Isso nos gera, que bonito. Foi feita até pergunta, né? Principalmente, nós espíritos, essa vontade, isso aí eu acho que é inerente, não vamos, né, de dizer, não, agora eu quero começar a desvendar esse holofote para tudo que é lado. Vamos lá, né? Só que a gente, dentro da literatura espírita, dos artigos, e foi até agora há pouco mesmo que falaste, da questão de que a própria reencarnação nos traz essa constatação lógica de que tem pontos que nós não vamos ter capacidade mesmo, né, de maturidade. Não temos estrutura ainda, né, para isso. E aí a minha pergunta reflexiva, não digo até que talvez acho que vai ser no decorrer das aulas, quais são assim os meios práticos, se há, aguarde e confie. Vamos dizer assim, de eu ser um explorador lúcido, mas sensato, equilibrado, maravilhoso, para não cair num culpismo, maravilhoso, ou até mesmo num desespero de não preciso me conhecer, mas agora eu quero iluminar aqui e ali. Melhorar nessa vida e resistir aos arrancamentos do mal, é isso que você entende? Então, assim, entende? Tem coisas que... Maravilha a sua pergunta. Até que ponto eu sei que essa barreira aqui eu não posso ultrapassar? Porque a curiosidade porque sabendo que eu sou um explorador, às vezes a gente quer, mas será que eu não consigo com uma ajuda transpor? Aí eu chego e caio com uma ajuda. Bom, a sua pergunta é espetacular, que é exatamente o que nós queremos, na verdade. Mas para eu entender e transpor ou processar esses conteúdos, primeiro eu tenho que entendê-los, entender quais são esses conteúdos, ter acesso a eles. Então nós estruturamos esse estudo de uma maneira que primeiro a gente possa entender esses conteúdos todos que compõem o inconsciente dentro de toda essa teoria científica de Jung, o que há nesse inconsciente, quais são as estruturas que o compõem, né? Para que daí gradativamente em cada estrutura a gente possa ir fazendo essa reflexão pessoal, essa análise. Isso aqui é realmente um conteúdo complexado em mim, é um complexo. E agora, como eu elaboro isso? Então, a gente vai fazer isso naturalmente ao longo de todo esse processo. E você vai ver que isso se resume ao livro do Marlon Reikdal, chamado Cultivo das Emoções. Se você quiser, se você é muito ansioso e quer antecipar um pouquinho isso... Você quer se
Você pode pegar o livro lá dele e já vai lendo, que ele é ótimo, é maravilhoso. Spoiler, Antônio. Spoiler. Hashtag fica a dica. Mas aí assim, você vai entender, porque não existe um Sim, e não existe vários, existe o seu. sim. Cada um de nós, ao entrar em contato com esse conteúdo que é particular, o próprio self gerencia a maneira de resolver. Mas aí tem as maneiras, os padrões, vamos pensar assim, a forma maior de conduzir. E aí o cultivo, a gente vai ter que se debruçar por isso. Porque, de forma geral, a nossa sociedade não cultiva o sentimento, né? Por que eu senti isso? Por que aquilo me irritou tanto? A gente joga no outro só. Ah, o outro me irrita. Se ele morrer, se sumir, se eu mudar de cidade, se eu não tiver mais contato com o outro, pronto, eu vou viver feliz. E a proposta da benfeitora, respondendo à sua pergunta, é cultivar isso. Então, como é que eu vou ruminar, né? Isso vem, isso volta, isso me liga a outra coisa, porque a gente vai ver que essas coisas são associadas como uma rede. Muitas vezes um ponto toca outro, que é particular naquele sentimento. E aí a gente vai ter que ir cultivando isso. Até que gradativamente esse bicho, que é um monstro, porque eu desconheço, de repente ele vem um pouquinho para a luz, eu vejo que também não é tão asqueroso assim, é peludo, é grande, tem chifre, tem rabo, mas simbolicamente, né? Mas também ele começa a vir para a luz. Sabe o filminho Os Monstros? É aquilo, né? Deixa de ser tão assustador e daqui um pouco eu dou a mão e eu já convivo mais, porque agora eu já não estou mais escondendo aquilo embaixo da cama, eu já sei que isso faz parte de mim, e eu começo a andar junto. Mas no início não é assim, porque no início, pessoal, é um conteúdo desconhecido. E imagine uma pessoa desconhecida chegando na sua casa, que você nunca viu, e você convida ela para dormir na sua cama. Qual é a sensação que você tem? Mas é só para dormir, tá? Você vai ficar... Mas é um bom exemplo. Você vai ficar incomodado, né? Se a pessoa nem dormir na sua cama, ela dorme em outro quarto, você já fica incomodado. Se tem alguém na sua casa que é estranho, você não pode mais ficar natural na sua casa. Quebra a rotina. Então, e aí, como é que eu vou lidar com isso? Esse é o que o ego sente de início. E aí os estudiosos vão nos ensinar que toda vez que o ego entra em contato com esses conteúdos, é sempre uma sensação muito ruim, desconfortante. É uma sensação que é vista pelo ego como uma perda, um sentimento de derrota, de impotência. É o que a gente chama também simbolicamente de a noite escura da alma, né? Mas se a gente não passa pela noite escura, não tem amanhecer, né? O ponto mais escuro é também o início do amanhecer. Então, quando a gente acha que as coisas não têm mais o que piorar, e elas ainda pioram, é porque ainda não entrei em todo esse processo egóico que o ego precisa. Agora, aquele momento, aí também simbolicamente, em que esse ego, como Paulo de Tarso, né, se curva ao self, cai do cavalo, vai à lona, aí é o momento em que também ele morre para se reencontrar, conectar-se com a real essência do ser, que é o self. E aí ele encontra um grande tesouro no qual ele pode recomeçar, reerguer-se renovado, iluminado, né? Então eu me cego para aquilo que eu acreditava, já não pertence mais a mim, ou às vezes ainda pertence muito desses conteúdos, mas gradativamente eu vou ressignificando. E isso são ciclos, né? Isso acontece inúmeras vezes ao longo de um dia, ao longo de uma existência, ao longo de todo o processo evolutivo. Geralmente é um grande desgaste, um consumo de energia muito grande em olhar esse conteúdo, né? Você falou de vários conteúdos, mas também de uma energia... Justamente porque é um confronto com tudo aquilo que ilusoriamente o ego acredita que é verdadeiro. Eu sempre pensei isso, e agora você está me dizendo que não é nada disso? É um grande choque para o ego.
né? É o mesmo choque que acontece para aquela pessoa que é extremamente materialista e desencarna. E vai ter que lidar com uma série de coisas que ela não estava preparada para lidar, que é a sua realidade espiritual. Pô, mas eu pautei a minha vida toda no materialismo e nos bens materiais. Agora você está me dizendo que eu não posso levar isso comigo? Vai ficar tudo aqui? Então não quero mais brincar, vou ficar aqui na minha casa com piscina. Né? E é um sofrimento muito grande até a gente entender toda essa nova perspectiva. Então nós somos criados numa sociedade extremamente materialista, extremamente de ter, de aparentar, de não contactar com a nossa realidade, de esconder as nossas deficiências, engole o choro, não bota o sorriso nessa cara, né? E aí a gente vai mascarando, criando máscaras para lidar com a sociedade, para ficar bem, mas Jung vai dizer que toda vez que eu crio uma máscara para o ego lidar com a sociedade, eu nego o que eu sinto, o que eu sou, isso vai para a sombra, e sentimento ilhado, morto, amordaçado, volta a incomodar. Né? Daí, volta a incomodar. Mas sabe o que a gente estava aqui confabulando? Que o dispêndio energético é mais quando a gente está começando a processar. A hora que a gente já entende o processo e vê que tá dando trabalho, tô cansando, mas tá dando resultado, a energia ela retorna. Nem sei se retorno energético é a melhor forma. Sabe o feedback positivo? A compensação? Então você se anima e motiva. Então eu vou tentar dar uma aumentada nesse holofote. Mas aumentar o holofote dá trabalho. Mas dá trabalho, mas é tão bom depois o resultado. Então eu penso que tem mais pelo dispêndio da inércia, né? Que o corpo que estava parado tendia a ficar parado, mas o corpo que está em movimento tende a manter-se em movimento. Então eu penso que vai nessa direção aí. Conflito. E as mudanças. Que a própria Bíblia ela propõe. Ser consciente é que se olha, não se julga, nem se justifica. Ele vai se olhar, eu sou assim, e a partir daqui eu vou. Mas a gente não tem esse. É muito difícil isso. É fácil falar, mas a gente não se culpar e a gente não se justificar é um processo longo. Nesse conflito aí que a gente tem esse dispêndio. E aí que é o maior problema do autoconhecimento, porque a gente envereda facilmente para essa culpa, para essa depressão, para essa negação, né? Agora a gente tem que entender que a psique é um sistema fechado. Não tem como eu tirar energia por energia, já existe tudo ali. Então essa energia ela apenas se desloca de local, vamos pensar assim, tá? Local didaticamente, né? Não existe um local. Não existe um local do ego, um local da consciência, um local do inconsciente. É tudo a psique é tudo. Mas esse conteúdo energético do inconsciente que vem para a consciência e desconcerta esse inconsciente, ele causa esse pânico, esse medo, essa desestruturação. Me tira do eixo. Tira aquilo que eu sempre acreditei como sendo real, verdadeiro e certo em mim e me diz que não é bem assim, que tem outras coisas em mim. Isso é uma grande perda para o ego, que mandava no processo, né? Que coordenava as coisas. Então isso é importante, faz parte do processo de crescimento e amadurecimento do ego. Só que pensem comigo, essa energia, ela pode estar, ao invés de ficar lá no inconsciente atrasando e atrapalhando e influenciando o meu comportamento de uma maneira ruim, eu posso redistribuir ela para intensificar e fortificar o ego, ampliando o holofote para olhar o inconsciente. Então, por que é que eu deixo a energia lá, se eu posso conscientemente no autodescobrimento acessá-la e redistribuí-la para um processo de evolução, de individuação? É muito melhor. Então, o que a gente faz ao trabalhar com os conteúdos inconscientes é redistribuição energética. Mas a energia é a mesma, né? Ela continua a mesma, só mudou aonde ela está concentrada. A gente vai entender lá em complexos, por exemplo, que o complexo é um conteúdo de alta carga energética, altíssima carga energética, porque foi um conteúdo que no meu desenvolvimento teve uma carga afetiva emocional muito grande, implicada naquela memória. Mexe com aquele complexo para você ver o que vem.
o monstro energético que vem lá de dentro, que chega na consciência e diz assim, ego, sai daí que eu que vou mandar. E assume o controle e você age no complexo e quando o ego assume o controle de volta, você diz assim, meu Deus, o que eu fiz? Não me reconheci. E as pessoas olham para você e dizem assim, não sabia que você era assim. Porque você está num conteúdo complexado. Para que essa energia ficar ali, tão poderosa? Mas só vai diluir à medida que eu olhar o monstro. Convidar ele para dar a mão, ver que o pelo não é tão asqueroso, encostar, convidar para tomar um café, né? Dialogar. Sem culpa, sem arrependimento, mas é um processo. E muito individual. São vários. Já perdi a conta. A lição crística é que começou e iniciou o processo, aquele que perseverar até o fim, salvar-se. Isto é. No slide maravilha. Precisa. A segunda frase, perdão, eu rompi o seu rodinho. Não vou dizer que seria uma contradição, mas nós temos ali a frase central que fala o desafio da existência humana. E na segunda frase, capacidade de explorar esse mundo desconhecido. Um mundo desconhecido seria a nossa inconsciência. E essa nossa inconsciência, né, pelo slide anterior, ele diz que está no comando da sensação e das emoções. Não seria exatamente as emoções. Capacidade de explorar as emoções, toda vez que nós vamos fazer isso, é um embate extremamente doloroso. As duas principais emoções do ser humano são o amor ou o desamor ou a raiva. Explorar as emoções... Perfeito. Esse amor Freud identifica, vai dizer que é sexual, né? Mas se você falar de um aspecto... Sim, mas eu entendi perfeitamente. Que a gente vai fazer, explorar emoções, né, é algo sempre doloroso. Que pode ser o amor ou o desamor, ou o amor ou a claro. raiva, né? No dia a dia que todos nós, digamos assim, experimentamos. E é exatamente isso que, assim, não sei, não que seria uma contradição, mas o nosso desafio seria trazer esses sentimentos que nós temos lá guardados para você poder compreender eles melhores e com isso mudar a sua própria atitude. De uma forma geral, sim. Só que nem sempre a gente vai conseguir trazer. Às vezes o inconsciente nos traz, né? É o inconsciente que nos traz esse conteúdo. Aquilo que eu tenho que lidar, que eu já tenho estrutura para lidar, o inconsciente joga isso para a consciência. Como o ego vai lidar com isso, depende de cada um. Pode ser que você nem lide com isso. Pode ser que você fique num mecanismo de defesa do ego a tua existência inteira, porque você não tem maturidade para lidar com aquele conteúdo ainda, né? Mas é necessário você já despertar alguns aspectos para aquilo. Pode ser que na próxima existência, na outra, quem sabe quantas existências, esse conteúdo vai ser diluído e integrado a esse ego, né? Mas o que a gente quer dizer é que isso é meu. Não há mal nenhum em eu sentir raiva. Não há mal nenhum em eu sentir medo, em eu sentir isso, aquilo, aquele outro. Desde que isso seja usado para eu conhecer isso que eu sinto, entender que me compõe e que faz parte do que eu sou hoje, mas que não vai ficar em mim eternamente. E gradativamente a gente pode elaborar isso. Imagine uma grande casa abandonada. Vou dar um exemplo para você, para tornar isso mais concreto. E essa casa está tão abandonada há tanto tempo que dá até medo de eu entrar nela, só de olhar. Mas eu tenho coragem de entrar. Eu entro nessa casa abandonada e eu começo a ter contato com tudo que existe ali dentro. E aí, num primeiro cômodo, já que eu entro, tem um monte de móvel jogado, revirado, um monte de teia de aranha pendurada, e umas outras coisas, e folhas no chão, e terra no chão, e lama no chão. E o primeiro passo ao olhar com tudo aquilo é me espantar. Nossa, olha tudo que compõe esse cômodo. Mas eu posso também pensar, como eu limpo isso aqui? Com que recursos eu tenho que me preparar para voltar a esse lugar e organizar as coisas? Bom, então para enfrentar essa teia de aranha, eu vou trazer X coisa, sei lá, uma vassoura,
vou ficar um pouco mais forte para eu poder erguer aquele móvel. Vou trazer alguns baldes de água, sabão, detergente, um rodo, um escovão para tirar essa lama do chão. E gradativamente, à medida que eu vou contactando com esses conteúdos, eu vou me estruturando de recursos para conseguir elaborá-los, iluminá-los, limpá-los, vencê-los. Isso não se dá numa existência, nem em duas, nem sem quantas. É um processo. É um processo. Exato. Fica mais claro isso? Agora, tem coisas também que eu não vou conseguir acessar nessa casa. Eu não vou conseguir chegar àquele último cômodo que eu estou mais ou menos vendo, ou nem vendo, porque ainda tem coisas que eu nem enxergo e que eu não consigo nem resolver aqui. Deixa primeiro eu resolver aqui, depois eu vou limpar aquele outro lugar. Aqui eu preciso abrir um pouco a janela para iluminar alguns aspectos também, preciso ventilar. É assim que a gente vai lidando com isso, mas não tem receita. Isso vai ficar mais claro à medida em que a gente for evoluindo nos conceitos do próprio inconsciente, entendendo essa estrutura, tá bom? Tranquilizem-se quanto a isso. Bom, do ponto de vista psicológico, o inconsciente é o conjunto dos processos que agem sobre a conduta, mas que escapam à consciência. Veja que ela tem um método pedagógico que é brilhante. Ela vai repetindo, ela vai repetindo, ela vai repetindo, né? Então, autodescobrimento, uma busca interior, capítulo 4, o inconsciente e a vida. Do ponto de vista psicológico, o inconsciente é o conjunto dos processos que agem sobre a conduta, mas escapam à consciência. Por que do ponto de vista psicológico? Porque eu posso estudar o inconsciente do ponto de vista filosófico, metafísico, teológico, enfim. Na abordagem psicológica, é aquilo que a consciência não consegue perceber. Um pensamento comum, quando a gente estuda inconsciente, é a gente crer que Freud descobriu o inconsciente. Isso é um pensamento muito comum. A gente vai ver que o inconsciente não é uma descoberta de Sigmund Freud. O inconsciente é uma reflexão que já existia muito antes de Sigmund Freud. O inconsciente surge muito antes de Freud. Quer dizer, o inconsciente sempre existiu, né? Foi criado por Deus, como tudo. Da mesma maneira que nós poderíamos dizer que a gravidade já existia muito antes dela ser descoberta, né? Antes da lei gravitacional. Da mesma forma que a Terra não era o centro do universo, muito antes dela ser descoberta. Da mesma maneira que a Terra, que o Sol não girava ao redor da Terra, né? Que era o contrário, tudo isso já existia. Então, as reflexões acerca do inconsciente, elas surgem na Grécia Antiga ainda, né? Há muitos anos antes de Freud. A gente está falando aí antes mesmo de Sócrates, com os filósofos pré-socráticos, né? Mas Freud, e nós vamos estudá-lo, essa história da descoberta, entre aspas, do inconsciente, porque Freud ele cria uma maneira de mensurar, de chegar, ele cria um acesso ao inconsciente. Essa é a grande contribuição de Sigmund Freud para a ciência. Ele tira o inconsciente da análise filosófica, metafísica e cria cientificamente uma maneira de acessar esses conteúdos. Perfeito? Por isso ele vai dizer assim, nas cartas que ele trocava com seus amigos, né? Os poetas e filósofos descobriram antes de mim o inconsciente. O que eu descobri foi o método científico pelo qual o inconsciente pode ser estudado. Porque Freud percebeu, atendendo os seus pacientes, de que muitos sintomas, muitas coisas que esses pacientes apresentavam não tinham explicação puramente na neurologia, na fisiologia, na matéria. O corpo estava ok, a pessoa não conseguia andar, mas ela não tinha nenhum problema neurológico, nenhuma fratura, organicamente, materialmente estava tudo bem. Então, da onde vinha isso? E aí ele começa os estudos avaliando esses aspectos até descobrir esse método para chegar ao inconsciente.
né? Então, isso está nas cartas de Freud a Edward Silberstein, né? Isso foi publicado em 1990 e constitui uma fonte de dados aí sobre o período da vida de Freud, proporciona elementos para os estudiosos, não só da biografia, mas da própria história da psicanálise, sobre a capacidade criativa de Freud, principalmente revela a precocidade dele no interesse psicológico, né? A gente vai entender isso melhor. E aí nós temos uma especialista no grupo em Freud, né, Adelita? Você pode me ajudar melhor ainda. Na história, podemos, aí Joana de Ângeles dizendo, na história podemos encontrar as primeiras noções sobre o inconsciente detectadas por vários filósofos. Veja que ela retoma isso que a ciência mostra, né? Embora o interesse filosófico sobre o inconsciente possa remontar à antiguidade, a gente vê que é antes de Sócrates, é desde os pré-socráticos mesmo, né? Passa por Platão, passa por Schopenhauer, passa por Nietzsche, passa por vários filósofos, né? E o inconsciente é o essencial da vida psíquica, isso que esses filósofos diziam, né? O próprio Nietzsche diz isso, o inconsciente é o essencial da vida psíquica. O que ele está dizendo? Que é o que está no controle de tudo, é o que comanda tudo, né? Mas foi, apesar disso ser uma discussão já desses filósofos, somente com o advento da psicanálise, né, e que foi possível então mensurar e criar esse método aí de acesso ao inconsciente para se estudá-lo de uma maneira mais ostensiva realmente, perfeito? Lembrem que estávamos ainda sob uma influência muito grande do racionalismo e Freud vai sentir essa influência. Ele não tem como expor uma teoria baseada em metafísica. E como ele tem uma influência muito grande da sua formação de neurologista, e na Viena da época era muito importante para cada sintoma ter uma causa, então Freud define uma causa. Ele cria uma origem para essa causa desses sintomas. A gente vai entender isso mais adiante. Então a benfeitora continua. Com as notáveis contribuições de Freud e mais tarde de Jung, entre outros, o inconsciente passou a ser a parte da atividade mental que inclui os desejos e aspirações primitivas ou reprimidas, segundo o mestre de Viena, em razão de não alcançarem a consciência espontaneamente. Pergunto, você tem desejos reprimidos? Você tem aspirações reprimidas? O que você gostaria de ter feito e não pôde fazer? Porque a vida exigiu de você outras coisas. E por que estão reprimidos? Porque quando chegam à consciência, tem um juiz que vai julgar e vai dizer: meu Deus, isso aí é horripilante segundo a moral e os bons costumes da sociedade. Jogue isso para o inconsciente. E esse juiz é implacável. Que vão pensar de mim se souberem desse meu desejo? Então isso não pode ficar na consciência. Isso vai para o inconsciente. Quando chega à consciência, esse juiz se preocupa. O que vão falar? O que vão dizer? O que vão pensar? E aí a gente joga esse conteúdo, a gente, ego, joga esse conteúdo para o inconsciente. E eu não sei, Freud chamaria de superego, perfeito. É que eu usei aqui a denominação junguiana. Para Freud é outras estruturas, né? Ego, id e superego. O juiz seria o superego, perfeito. Na visão freudiana. Agora, eu não sei porquê, ou eu não sei em que momento
a gente achou no movimento espírita e de forma geral nos movimentos religiosos de que reprimir é evoluir. Eu não sei em que momento a gente entendeu isso errado. Bom, então vem aquele desejo sexual implacável, e aí eu não sei lidar com isso porque é pecaminoso, é ofensivo, a sociedade não vê isso bem, então eu reprimo, escondo essa minha natureza, não entro em contato com ela, escondi meu monstro. E aí eu crio uma máscara de beleza, pureza, castidade e santidade. As religiões têm muito disso, pessoal. Aliás, muitos dos conflitos sexuais eu fujo para a religião, porque lá eu não preciso dar conta disso. Por isso que Freud nos dá uma raiva, né? Porque ele vai dizer assim, tudo isso que você reprime, que esse juiz diz esqueça, não deixa de existir. Continua existindo e age com uma força ainda maior sobre você. Ou a somatização que ele traz. Ou a somatização que isso traz. Consegue entender essa primeira ideia? Já vamos chegar aí. Tudo bem? Então, vamos pensar assim. Para Freud, para Sigmund Freud, tá? Não é assim para Jung, mas a gente vai precisar entender primeiro essa ideia. Para Freud, então, nós teríamos um juiz com esse holofote. Vamos pensar esse ego, porque eu não vou abordar as estruturas psíquicas freudianas. A gente vai trabalhar com as estruturas psíquicas de Jung. Então nós teríamos esse holofote na consciência que vai dizer para nós aqueles conteúdos que permanecem, processar aquilo que fica na consciência, né? E aí chega até a consciência do inconsciente um conteúdo desagradável que o ego, não na visão freudiana, tá? Senão seria o superego, que o ego na consciência não tem condições de lidar, porque esse conteúdo traz uma carga afetiva e emocional tão grande que fere o senso da ética e do orgulho pessoal. Consegue entender isso? Perfeito? Esse conteúdo chegou ali. Quem de nós tem conteúdos desagradáveis que nós não damos conta dele? Quem? Porque se você já resolveu todos os seus conteúdos desagradáveis, vai para o mundo celeste, que você está perdendo tempo. Vai para o mundo feliz. Não tem por que ficar em mundo de provas e expiações perdendo tempo. Verdade? Agora, como que você sabe que tem conteúdos reprimidos se eles são inconscientes? Então Freud vai dizer assim, quando esse conteúdo desagradável que o ego olha e diz, meu Deus, o que vão pensar de mim? E reprime, ele vai dar um nome para isso. Ele vai chamar isso de recalque. Perfeito? Agora, jogar o conteúdo para o inconsciente não é um depósito que você vai jogando um monte de coisa e fica lá. Não é assim que funciona. Freud vai mostrar a dinâmica desse inconsciente. E ele vai dizer que esse conteúdo que vem à consciência vem com uma força, porque precisa ser identificado pelo ego. Quando o ego reprime, ele faz outra força para colocar esse conteúdo no inconsciente, que ganha mais força. Porque agora ele tem a força dele e a força do ego para recalcar. E esse conteúdo gera um conflito. Você tem a criação de um conflito entre a consciência, que reprimiu o conteúdo, e o inconsciente que quer manifestar esse conteúdo para ser diluído, para ser resolvido. Perfeito? Se esse ego não resolver esse conflito conscientemente, fique tranquilo, vai dizer Freud. O corpo humano vai manifestar essa repressão. E aí eu vou criar um sintoma. Tudo aquilo que eu não resolvo conscientemente, o inconsciente chama a atenção do ego por meio de algo que o ego mais percebe, que é o corpo. E aí eu adoeço, eu tenho um sintoma.
Essa era a causa das psicopatologias das pessoas que Freud estudava, porque ela não andava, mas ela não tinha nenhum problema físico. Então o conteúdo conflitivo estava em outro lugar, que não era a consciência, no inconsciente. E aí ele vai elaborando a teoria. Estava muito além do tempo. Dizem que foi preparado pela benfeitora, não sei se é verdade. Agora, como eu sei que eu tenho conteúdo reprimido, se ele está reprimido? Angústia, depressão, pânico, ansiedade, conflitos existenciais da vida. Né? Gera sintomas, gera ansiedade, gera depressão, gera coceira no corpo todo, adoeço, infecção de garganta recorrente, gastrite, úlcera, sei lá, câncer, tudo o que você quiser, tem para todos os gostos. Depende do que o ego precisa, depende do que o seu ego precisa para amadurecer para esse conteúdo. Que ferir o nosso orgulho, a gente vai recalcar. Meu Deus, ninguém pode saber. Só que Jung vai dizer assim, que se fere o seu orgulho e você joga para o inconsciente, tem que ter alguma coisa que você cria para conviver com a sociedade. Então Jung vai dizer que o ego vai se relacionar com a sociedade por uma máscara que esse ego vai criar. Ninguém pode saber que eu sou assim, então eu crio uma máscara ou persona para me relacionar com a sociedade. Imagina se na casa espírita sabem que eu tenho essas coisas. Verdade? Pode falar de sexo na casa espírita? Meu Deus, claro que não. Masturbação, então, é de cair a casa. E por que não pode? Não é um lugar para se autodescobrir? Daí que deveria se falar desses conteúdos. Quais as dificuldades dos conflitos sexuais? Como lidar com essa agressividade? A pessoa chega triste e a gente diz, bota um sorriso nessa cara. Você não é espírita, como diz o Marlon? Quando a gente deveria dizer, mas por que você está sentindo isso? Vamos entrar em contato com o monstro, o cultivo, vamos ver como ele é, o que despertou, o que aconteceu que te fez ficar assim, sentir isso? Ah, porque eu encontrei com um fulano que disse isso para mim e eu me sinto assim. Ah, então, mas o que o fulano disse? Ah, disse isso. Mas o que isso mexe em você? Eu vou ruminando, até que eu chego no fio. Ah, então, na verdade... E aí eu vou descobrindo, cada um vai ter um caminho. Sei lá, pode ser um complexo de inferioridade meu, porque aí qualquer coisa que falo eu levo para o pessoal, acho que é comigo. Não sei, cada um vai ter um caminho para isso. Entendeu? Se descobrem que eu não tenho a menor paciência, que eu sou agressivo com todo mundo, se descobrem que eu tenho que dar a última palavra com todo mundo, então eu crio uma máscara para a sociedade achar que eu sou lindo e maravilhoso. Como diz alguns filósofos, sento nos primeiros lugares, né, da igreja, estou todos os domingos no centro espírita, venho todas as quartas-feiras não sei aonde, faço os estudos todos, mas continuo sendo o mesmo. Não modifico, não entro em contato com esses conteúdos inconscientes, formo belas máscaras, vivo a vida não sei empurrando os conteúdos inconscientes para onde, até que desencarno e vivi uma vida não vivida. Freud diz assim, determinados processos mentais normalmente deveriam ter evoluído até um ponto em que a consciência recebesse informações deles. Isto, porém, não se realizou por haver uma força de resistência, essa instância psíquica, né? E em seu lugar, a partir dos processos interrompidos, que de alguma forma foram obrigados a permanecer inconscientes, esse inconsciente surge com um sintoma. Então o sintoma emergiu, ele começa a elaborar a teoria sobre a causa daquela problemática que não se encontrava uma explicação física no corpo, né? Então o sintoma é muito importante para nós que estamos no processo de autodescobrimento, porque o sintoma ele se torna a expressão do inconsciente.
a expressão de um conteúdo que o meu ego precisa elaborar. E se já veio a consciência, é porque eu já tenho capacidade. Porque Jesus dizia, tome a sua cruz. Ninguém tem a cruz maior do que aguenta. Então, se vem, é porque já está suficientemente maduro psicologicamente para evoluir nesse aspecto, ampliar esse holofote. Então, nós temos que nos perguntar, o que minha alma quer me ensinar por meio do sintoma? Essa é a questão que tem que ficar clara para nós. Tudo bem? O corpo como uma expressão. Tanto que tem uma frase linda, não me lembro agora de quem é, que diz assim, persistindo o médico, consulte o seu sintoma. Não é persistindo o sintoma, consulte o médico. É o contrário. Ao persistir o médico, consulte o sintoma, para ver o que você tem que trabalhar nesse aspecto psíquico. Beleza? Mas aí, se ela, no olhar dela, o recalque seria uma coisa boa, do jeito que ela falou, porque protegeria a gente do sofrimento, não é isso que ela falou? É, Só que quando bem trabalhado, né? Esse é o problema. Quando bem trabalhado. Só que a gente não vai trabalhar isso. A gente vai mantendo o inconsciente, causando a neurose, causando o conflito, causando o problema. Quando eu sou bem recalcado, eu resolvi isso. Eu trouxe do inconsciente e veio para a consciência diluir. Né? Eu assisti uma palestra do Haroldo que ele coloca temas centrais da vida. E ele Temas fala sobre a luxúria, o poder, o prestígio, como temas centrais. E ele fala que todos eles são cavalos de raça, mas cavalos que você ainda não sabe trabalhar. Quando você aprender a trabalhar os seus temas centrais dessa vida, você vai conseguir potencializar eles e melhorar. Maravilha. Maravilha. E aí, finalizando a ideia, para a gente concluir. Então, para Freud, descobrir esta causa que está no inconsciente, descobrir esse conteúdo inconsciente, e poder trazê-lo à consciência, passando por esse bloqueio do recalque, por essa instância psíquica do recalque, e diluir isso na consciência, significa liberar-se do conflito do inconsciente, liberar-se daquela energia que estaria vindo à consciência e não consegue ser trabalhada, que daria o sintoma. Então ele vai dizer assim, o conteúdo inconsciente sofre grande resistência para não estar consciente. Nós vimos, é o recalque. Descobrir essa força de resistência. Por quê? Possibilitando ao conteúdo inconsciente tornar-se consciente, veja, para Jung é por quê? Por quê? Aliás, para Freud é por quê? Por que esse conteúdo tem essa resistência? A gente vai ver que para Jung é para quê? Não quero saber que força é essa, eu quero saber qual a finalidade disso na sua psique, para que serve isso. Então, descobrir essa força de resistência, possibilitando ao conteúdo inconsciente tornar-se consciente, assimilado pelo paciente, diluído. Veja, não é só tornar consciente, eu tenho que assimilar e diluir aquilo, conscientemente. Aí ele vai dizer que cessa essa força, cessa o sintoma. Ele vai chamar isso de catarse. Então a catarse é o oposto do recalque. E aí a gente finaliza. O ego vai se fortalecendo gradativamente, e aí a catarse é a permissão pela assimilação desses conteúdos pelo ego e naturalmente a melhora do sintoma do paciente. Um início, tá? A gente só tocou em Freud, começou a entender. Depois a gente vai abordar isso melhor para alguns aspectos que a gente precisa. Fica claro até aqui? De uma certa forma, esse curso está nos fazendo essa catarse nossa. Ah, com certeza. O objetivo, espero que faça isso, né? Que seja essa catarse. Eu queria falar, mas daí passou um slide e perfeito. Passou a vez. Espero que faça isso. Temos, o fato de nós, a maioria de nós, ou 90, sei lá, quantos por cento de nós, não sabia o conteúdo desse curso. Perfeito. Ao longo do tempo. Começamos na Grécia Antiga, a gente não sabia que ia chegar aqui. Certo? Agora, o fato de permanecermos aqui
é porque estamos em busca de alguma coisa. Estamos buscando esse holofote. E ó, então nós estamos acho que num processo de catarse. Maravilha. Tomara que impulsionados pelo selfie, né? Falei alguma coisa melhor que eu. Muito bem. Obrigado, pessoal. Até quarta-feira que vem.